Olá, amigos. Como eu me propus, estou dando início aqui a uma sequência de 3 vídeos que vai fazer um resumo da declaração de fé da nossa chamada Bleia, ou seja, da nossa Assembleia de Deus. E a primeira pergunta que se faz é: o que é uma declaração de fé? Então eu encontrei uma definição dentro da própria Assembleia de Deus que diz o seguinte: é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas, né, no caso nosso, das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas desde a chegada ao país dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? E aí tem mais outra definição: declaração de fé é um documento de determinado segmento religioso onde estão dispostos de forma organizada aquilo em que creem e como praticam sua fé. Então, a nossa declaração de fé, que só foi disponibilizada, se bem me lembro, mais de 100 anos após a fundação da Assembleia de Deus, que se deu em 1911. E nós vamos fazer aqui um vídeo de em três partes, né? E eu vou dizer para você quais são, bem sucintamente, porque o livro, o livro da nossa declaração, ele é bastante denso, mas eu peguei esse resumo de uma Bíblia que nós temos, uma Bíblia comemorativa, e que no seu final ela traz uma definição, um resumo da nossa declaração. Então, nós vamos aqui para o primeiro item da nossa declaração de fé, que fala sobre as Sagradas Escrituras. Como a Assembleia de Deus vê a Bíblia Sagrada? Com que olhos ela vê as Santas Escrituras, as Santas Palavras que estão no livro canônico que nós dizemos, né? Que são compostos de vários livros, vamos falar agora aqui. Cremos que as Escrituras foram inspiradas por Deus, sendo estas única revelação escrita dadas pelo seu Santo Espírito. Seus escritores falaram e escreveram por inspiração divina, verbal e plena, ou plenária. Utilizamos o cânon protestante de 66 livros. Aqui vale lembrar que o livro da igreja, a Bíblia da Igreja Dominante, né, ela tem alguns livros que nós chamamos de apócrifos. Isso tem toda uma história que, infelizmente, o espaço aqui, a que eu me proponho, é muito reduzido e não vai dar para contar essa história. Então nós, os evangélicos, não só a Assembleia de Deus, mas nós, os evangélicos, que pertencemos ao segmento evangélico, né, nós adotamos a Bíblia, que tem 66 livros. A Igreja Dominante, ela tem, se não me engano, na sua Bíblia, mais 11 livros, né, que nós consideramos como apócrifos, né? Ou seja, são livros que têm um valor histórico, mas para nós eles não são considerados livros sagrados. Ele tem uma importância como história, muito importante por sinal, mas não são sagrados porque os livros que nós adotamos são aqueles que a própria nação judaica, o povo judaico, os reconhece, à exceção dos evangelhos, evidentemente, mas os livros do Velho Testamento são exatamente aqueles que são reconhecidos pela nação judaica. Então nós vamos aqui, temos 66 livros, né, e os nossos livros são disponibilizados, ou seja, em duas partes. Antigo Testamento, né, que é composto de 39 livros, que são, para quem não conhece vai saber agora, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. São chamados a lei, é o Pentateuco de Moisés. Nós temos os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Aqui vale uma observação: não é 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Por quê? Porque não são cartas, não são missivas, são livros. Então, é primeiro livro
de Samuel e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os chamados poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares de Salomão. Também temos os proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui nós temos uma subdivisão, chamados profetas maiores e profetas menores. Por que maiores? Porque os seus livros têm mais conteúdo, né? São mais densos. Os menores são aqueles que têm menos conteúdo. Então eu posso dar dois exemplos aqui. Isaías e Jeremias são livros bastante importantes. Podemos colocar aqui, se bem me lembro, Ezequiel, né? E aí nós temos aqui profetas menores, Jonas, Naum, Abacuque. São livros bem pequenininhos, de poucos capítulos, né? Profetas maiores, mais escritos. Profetas menores, menos escritos, ou seja, menos texto. E então, estamos aqui o que pensa a Assembleia de Deus sobre a Bíblia. Nós adotamos a Bíblia de 66 livros, e nós vamos aqui para o Novo Testamento, é composto de 27 livros, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, Atos, nós temos as epístolas, aí sim, as cartas, né? As cartas. Romanos, agora veja, 1ª e 2ª Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Por quê? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Isso aqui é uma carta pessoal enviada a Timóteo, que era o pastor jovem que foi treinado pelo apóstolo Paulo. Nós temos aqui Tito, Filemon. Filemon é interessante também, uma cartinha pequenininha, bem pequena mesmo. Ela é uma carta que é escrita para amenizar a situação de um escravo fugitivo, né? Chamado Onésimo. Onésimo foi um escravo, foi fugitivo. Na sua fuga, ele conhece o Evangelho, conhece a fé, se converte e agora ele quer corrigir as coisas. Então Paulo envia para o seu senhor, para o senhor de Onésimo, chamado Filemon, essa carta para ver se ele dava ali uma aliviada na situação de Onésimo, que não seria fácil. Naquela época ele poderia ser punido com a morte. Depois nós temos ainda Hebreus, né? Essas cartas que eu li aqui, ó, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Depois nós temos Hebreus, não se sabe quem é o autor, Tiago, né? Não precisa dizer quem é o autor, o próprio nome já está dizendo, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Judas é uma carta de uma página só, é o que nós chamamos de apenas um capítulo, né? E por último nós temos o chamado livro escatológico ou revelação, que é o Apocalipse. Bem, as escrituras têm como propósito revelar o propósito de Deus, o próprio Deus, e demonstrar sua vontade à humanidade, né? Na palavra vemos um Deus que criou todas as coisas, que salva o homem do pecado e que levará sua igreja para o céu, né? Então, nós cremos na Bíblia como a única revelação de Deus, né? E é o único livro de regra de fé e prática, ou seja, fé religiosa, fé cristã, aquilo que nos faz pensar, levar o nosso pensamento ao transcendente, a que nós chamamos de Deus, né? Depois, o segundo item, a pessoa de Deus. O que a Igreja Assembleia de Deus crê sobre Deus? Cremos que Deus é o Ser Supremo, Criador de todas as coisas, que existem, que dá vida ao homem, é o Deus verdadeiro, né? Aí ele tem os atributos. O que nós cremos com relação àquilo que é inerente a Deus? Ele é espírito,
Deus não é pessoal, Deus não é de carne e osso, Deus não é transportável, não é carregável, Deus não precisa de mãos para ser deslocado, né? Ele é o Senhor que está em todo lugar, né? Porque está dos altos céus nos contemplando, é o que a Bíblia nos ensina. Ele é eterno, essa eternidade dele é aquela que não tem pressuposto de começo e nem fim. Ele é, como ele vai dizer lá nos livros de Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus, quando o povo de Israel me perguntar quem foi que me mandou eles, o que eu vou dizer? Ele vai dizer, eu sou te enviou. Muito bonito isso, né? Então, ele é eterno, é invisível, né? Deus é invisível. Ele pode... teve um texto aqui que diz que uma das possíveis manifestações de Deus, né, de visível, seria o chamado anjo do Senhor. Mas outros dizem que o anjo do Senhor também seria Cristo ainda não revelado, né? Não deixa de ser o próprio Deus. Ele é imutável. Deus não muda. Quem é que muda? Eu e você. Eu penso uma coisa agora, logo em seguida eu posso estar pensando outra. Eu posso confirmar uma coisa e logo em seguida eu posso estar desdizendo aquilo que eu confirmei. Deus não muda. Ele tem intelecto. Ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade. Ele fala, e disse Deus, como é que está lá em Gênesis 1:3. Deus, ele vê todas as coisas. Ele também ouve, né? Isso você vai ver lá, Gênesis 1:3, ele fala. Ele vê, Gênesis 1:4. Ele também ouve, você vai ver lá em Êxodo 3:7. Eu não vou ficar citando os textos, que são muitos textos, então você está apenas um ou outro. Esses atributos morais de Deus. Ele é amor, né? Deus, ele é amor, ele é santo. Ele é o único Deus verdadeiro, é nisso que nós acreditamos, né? Ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro além dele, é o que nós pensamos. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras apresenta a si mesmo com diversos nomes. Você vai ver lá El, Elohá, Elohim. No Novo Testamento grego usa também o Theos para Deus. Outros nomes mencionados nas Escrituras de Deus. Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé, né? Deus ensina que o universo foi planejado, a Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Nós não cremos na teoria da evolução, da explosão, de Big Bang. Nós cremos que tudo que está aí foi criado por uma inteligência muito maior, né? Ou seja, nós cremos que tudo que está aí, o universo, e a Bíblia vai falar isso, foi criado por Deus. Para mim é mais fácil crer que Deus criou todas as coisas que acreditar que de uma explosão tudo se organizou. Você já viu de uma explosão alguma coisa se organizar? O que resta após uma explosão? Então eu prefiro acreditar que uma inteligência poderosa criou todas as coisas. E essa inteligência, para mim, ela se dá no nome de Deus, do Yahvé dos judeus, do Theos dos gregos, do Deus na língua portuguesa, do Deus em que nós confiamos, Deus com letra maiúscula. Muito bem. O que a Igreja, a Assembleia de Deus, acredita sobre a Trindade? O que é a Trindade? A Trindade, ela diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cremos que Deus é uno em essência, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai ver lá, por exemplo, em 2 Coríntios 13:13. Interessante, tem algumas Bíblias que falam que é 14, mas a Bíblia que nós lemos ela é 13:13, né? A versão revista e corrigida de Almeida é Coríntios 13:13. Nós temos a chamada bênção apostólica, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, né? Então, nós acreditamos na Trindade Santa, na manifestação de Deus em três pessoas, né? A Bíblia ensina que cremos que Deus é uma unidade composta e dinâmica. Você vai ver lá em Gênesis também, quando ele diz assim, façamos, né? Isso também aponta para essa chamada unidade composta. Então, nós cremos na manifestação de Deus em três pessoas. É o que a Assembleia de Deus
acredita. E aí nós vamos para o ponto 4, a identidade do Senhor Jesus Cristo. A identidade do Senhor Jesus Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nós cremos que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele se fez um pouco menor que os anjos e os homens, assumiu a forma humana, foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Você vai ver isso lá, Lucas falando sobre isso, você vai ver Mateus falando sobre isso. E quando Maria pergunta, quando ela tem essa visão do Espírito Santo, o próprio anjo se manifestando a ela, e ela vai dizer, mas como isso se dará em mim? Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, ele quebra esse vínculo pecaminoso no momento em que ele é gerado de uma forma sobrenatural, que nós não temos como explicar isso. Isso é uma questão de fé, para quem acredita, eu acredito. É difícil com a nossa mente natural nós acreditarmos nisso, né? Muitas pessoas usam isso até como chacota, quando uma gravidez aparece e não se sabe dizer de quem é, né? Mas o fato é que na Bíblia nós temos essa história da concepção virginal, né? Ou seja, Maria, uma virgem desposada para casar-se, preparada para casar-se, estava noiva de José, era uma pessoa digna, íntegra, e Deus viu nela, né, uma pessoa que ele podia usar. Então ele vem a ela, manifesta-se a ela, ela poderia dizer não quero, mas ela disse cumpra-se em mim o teu querer. E ela só pergunta, como isso se dará? Descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E o poder do Altíssimo te cobrirá. Então, nesse momento, ela tem a concepção, e a partir daí, Jesus Cristo ele é Filho de Deus, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, e ele é homem porque foi gerado de mulher, né? Então, nós vemos aqui que Jesus Cristo, cremos que Jesus é o Filho de Deus e o único caminho que leva a Deus, tá? Essa é a nossa crença, é nisso que nós cremos. Muito bem, nós vemos mais aqui, Jesus também é Deus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. Você vai ver lá em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? João 1, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. Muito bem, o Senhor Jesus Cristo exerceu o tríplice ofício. Quando ele veio à Terra, ele foi profeta, sacerdote e rei, né? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Muito bem, item 5 da nossa declaração de fé, resumida. As obras de Cristo. Cremos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Sem a sua morte não haveria redenção, e sem a sua ressurreição não haveria esperança para a humanidade. Evidentemente, se eu sou crente, se eu creio em Deus, se eu busco viver uma vida conforme os padrões bíblicos, é porque eu creio que Jesus ele morreu na cruz para me libertar do pecado, das amarras do inimigo. Essa é a minha crença. É o que eu sempre falo, isso é uma questão de fé. Quem não crê nunca vai entender aquilo que passa na cabeça de quem tem fé, né? Quem tem fé pode ser taxado de qualquer coisa, de maluco, de louco, de doido, de ignorante, de iletrado. Isso para mim não me afeta, porque nenhuma dessas coisas eu sou. Mas eu tenho fé, eu creio. Eu creio que Jesus veio ao mundo, que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo e a sua obra foi essa, a sua obra redentora. Ele derramou o seu sangue por mim. Era uma exigência. Para explicar isso, demandaria muito tempo e talvez não se compreendesse. Mas é isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia mostra, né? Lá no início, Deus vestiu Adão e Eva com pele de animais, ou seja, alguém morreu para que eles fossem cobertos.
Quando vem a história de Israel, e nós somos a chamada cultura judaico-cristã, o que foi estabelecido lá? Os sacrifícios. Como é que a ira da divindade, a ira de Deus era aplacada naquela época? Com o sacrifício de animais, animais limpos, animais puros, que simbolizavam aquilo que estava por vir, que era Cristo. Então, a obra de Cristo, ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, e ele prometeu que ele subiria aos céus. Ele foi, como a Bíblia diz lá em João, né? Vou preparar-vos lugar, né? Ou seja, ele foi preparar lugar para nós. Como é que você acredita nisso? Creio, meu amigo, é um direito meu, a crença ela é pessoal. Eu creio que Jesus está por retornar e ele virá para nos buscar para que onde ele estiver, isso a Bíblia diz, nós estejamos com ele. Então, ele morreu na cruz, já falei isso, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e nos deixou uma promessa, né? Em Lucas você vai encontrar isso. Os anjos vão dizer o seguinte, olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele descerá, ele voltará. E Jesus vai dizer, quando vocês virem o Filho do Homem, né, um dia ele vai retornar nas nuvens para nos buscar. Paulo ele vai falar isso lá em Tessalonicenses. Jesus vai voltar, então a nossa esperança é essa. Nós aceitamos Jesus porque cremos que ele é o único caminho que leva a Deus. Ele derramou o seu sangue, ele ressuscitou. O nosso Deus não está morto. Essa é a nossa crença, é a crença dos assembleanos, é a crença de todo aquele que se diz cristão. O Deus que nós servimos não é um Deus morto, não é um Deus que fica no canto de uma parede. O Deus que nós servimos não é uma imagem que você se curva diante dela. O nosso Deus ele é Espírito. Cristo ele está à destra de Deus Pai. Eu não preciso de nenhum intermediário para me dirigir a Deus. Eu vou diretamente a Cristo e Cristo intercede por mim ao Pai. Isso é o que está na palavra de Deus, não sei o que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada e eu creio nas palavras da Bíblia Sagrada. Muito bem. Também cremos na ressurreição e ascensão de Cristo, segundo as Escrituras, após ser crucificado. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia e apresentou-se vivo. Isso aqui, a Bíblia diz que ele foi visto depois de ressuscitado por mais de 500 discípulos, 500 pessoas que criam em Jesus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, alguém pode dizer, mas ele não foi. Quem pode provar que ele ressuscitou? Primeiro, o corpo dele não está lá na tumba, né? Não está mais lá. Eu já tive a oportunidade de ir a Israel. Existem 2 lugares que dizem que foram lugares onde Jesus teria sido crucificado. Né? Tem um que fica nos muros de Jerusalém, na cidade velha, né? Que é adotado pelas igrejas ortodoxas, pela igreja católica. E tem um outro que nós acreditamos que seria um lugar propício para a ressurreição de Jesus Cristo, que fica fora dos muros de Jerusalém. Quem já foi em Jerusalém sabe do que eu estou dizendo, né? Então, nenhum dos 2 lugares Jesus está presente. Quando você chega lá, está escrito lá, na língua inglesa, né, que ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. Né? Então, Jesus ele ressuscitou. Essa é a nossa crença. Ele foi visto, depois de ressuscitado, ele ainda esteve nesta terra por 40 dias. E ele foi visto por mais de 500 pessoas. Que prova maior do que essa? Né? Os discípulos morreram, né? Sofreram penas capitais porque não negaram a sua fé. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que não foi discípulo de Jesus Cristo, mas que tem uma história muito bonita. Não sei se você já leu a história de Policarpo, um velho de 85 anos que morreu queimado numa fogueira porque foi convocado para negar a fé. Era um dos bispos de Esmirna, que fica na Turquia. Eu já tive a oportunidade de ir lá em Esmirna, na Turquia. Tem uma igreja lá dedicada a Policarpo. Policarpo foi convidado a negar a fé. Ele falou, eu tenho confiado e crido nesse Cristo por 85 anos e agora que está chegando perto da minha redenção, vocês acham que eu vou negar? De forma nenhuma. Manda vir a brasa para cima de mim, ele morreu queimado, mas não negou a sua fé. Então, as pessoas acreditam nisso, e eu acredito também. Se essas pessoas lá naquele tempo levaram uma vida, dedicaram uma vida de privações, de sofrimento, porque creram viram Jesus,
e não abandonaram, ou seja, se aquilo não fosse verdade, elas jamais teriam dedicado o resto da sua vida a pregar uma fé que na verdade não tinha nenhum fundamento. Mas elas creram e levaram a fé até o fim, a ponto de serem condenadas à morte. É o caso de Paulo, é o caso de Tiago, né? Você vai encontrar Pedro, diz a história que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro andou com Jesus. Será que se isso fosse mentira, ele teria levado uma vida a ponto de se deixar crucificar, de ser morto, de ser imolado, sofrer uma pena capital por causa da sua fé? Então, tem fundamento isso que nós estamos falando. Então, nós cremos que Jesus ele ressuscitou dos mortos e está aguardando o momento do seu retorno. Sobre o Espírito Santo, o que a Igreja Assembleia de Deus acredita? Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória deles, pois é chamado de outro Consolador pelo Senhor Jesus. Então o Espírito Santo ele é da mesma substância, da mesma essência, ou seja, ele é Espírito também, né? E é uma das manifestações de Deus, é aquele que está conosco, é o outro Consolador que está conosco, que nos ensina, que nos dirige, que nos orienta, que ilumina o nosso pensamento. E nós vamos mais agora para o item 7, e aqui eu vou encerrar essa primeira parte. Sobre o homem, o que nós aprendemos sobre o homem? Cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus e o ser humano foi criado macho e fêmea. Tá? Eu não vou entrar aqui em discussão, mas como cristão que sou, é isso que eu acredito. O Senhor ele criou lá no Éden homem e mulher. Ele criou para diversas funções, para que a mulher estivesse ao lado do homem, para que ela o ajudasse, né? Para que disso eles pudessem procriar, ou seja, viesse a concepção. Então, biblicamente falando, e é nisso que nós acreditamos, é nisso que nós pregamos, o Senhor criou dois seres, né? Ou seja, criou o homem e de uma maneira que não sei explicar, mas diz que da costela, né, de Adão, o Senhor formou a mulher para que estivesse ao lado dele. Então, cremos e professamos que o Senhor ele criou macho e fêmea. E não vou entrar na discussão aqui do que outros podem pensar, mas essa é a nossa crença e é a coisa mais natural, não há o que discutir sobre isso. Bom, quem quiser discutir, que discuta. Eu fico com aquilo que a Bíblia me ensina. Trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome aos animais, ele foi feito à semelhança de Deus, dotado de livre-arbítrio, ou seja, direito de fazer escolhas. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação. Adão é o primeiro homem e dele dele e Eva veio toda a geração dos seres humanos. Entendemos que o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Então o homem nós chamamos ele é tricotômico. Nós temos a matéria, que é essa, que é visível, né, que os olhos podem ver, mas em nós também estão 2 outros elementos, a alma e o espírito. Isso é importante até tocar nesse ponto, a alma e o espírito. O corpo é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o homem exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal, né? Ou seja, aquilo que é visível aos olhos. Rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos obra da criação de Deus, nós somos coroa da criação, como nós dizemos, e nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Nós não somos qualquer pessoa, não somos qualquer ser. Tem pessoas que se acham tão pequenas, mínimas, né? Acham que não valem nada, que não tem importância nenhuma. Mas eu quero dizer para você
que você é obra-prima da criação de Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que viu o Senhor a sua criação e viu que era boa. Quando o Senhor viu a criação da mulher, era muito boa. Então, o Senhor se alegrou com aquilo que fez. Que nós venhamos a dar alegria para o Senhor nos nossos atos, nas nossas ações. E em breve estarei gravando aqui o segundo vídeo, a segunda parte dessas 3 partes, para falar sobre aquilo que a Assembleia de Deus acredita, ou seja, aquilo que está na nossa declaração de fé. Tudo de bom para você.